Vamos ver então como é que foi construída a vitória do CRB em cima do Asa, no jogo onde o Asa poderia ter tido uma melhor sorte. Aquela bola do Anderson Feijão poderia ter entrado, não é verdade? E aí o placar seria 1-1 e o jogo evidentemente estaria em aberto em relação a pau, ninguém com vantagem para a próxima partida, que será no sábado às 5 da tarde no estádio Rei Pelé. Antes do Oswaldo Barbosa, como é que você viu o jogo, Jânio Barbosa? Justo? O CRB mereceu ou o Asa deveria ter tido melhor sorte? Acho que deveria ter tido melhor sorte, né? Mas boa noite para você, a todos da bancada. O Asa fez o seu jogo mediante o que foi planejado, mas encarou um CRB muito bem arrumado, um cara que faz a diferença. O Oswaldo detalhou que o Asa não tem esse cara que possa fazer a diferença. Isso é fato, né? E a gente viu que é um jogo, para mim, não vou dizer que está aberto, mas claro, o CRB conquistou a vantagem, já entra em campo com o título e o Asa vai tentar tirar esse título do CRB. Agora é aquela coisa, né? O rato contra o gato. E dessa vez o Asa vai ter que montar uma estratégia diferente para tentar reverter toda essa situação. Essa questão do definidor faltou um pouco mais para o Asa, um pouco mais de calma, uma atenção maior. A gente viu que o Asa estava tentando buscar o gol, claro, com o apoio da torcida. O CRB, na minha visão, em nenhum momento ele se assustou muito com o Asa, não. Estava muito bem postado, sabendo o que queria fazer, que era pelo menos levar o empate aqui de Arapiraca, mas conseguiu a vitória. Para mim o Asa foi um bom jogo, mas a esse sobressaiu a estrela e o trabalho do Daniel Paulista juntamente com seus jogadores. Mas não significa dizer que tá tudo resolvido não para o CRB, não. Tem um jogo da volta. Você ainda acredita? Eu acredito, sim, eu acredito. Pelo resultado, mesmo sendo mínimo de 1-0, eu ainda acredito. Muito bem. Carlos Vanderlei, como é que você viu o jogo? Foi justo o placar? O Asa merecia ter tido melhor sorte, enfim? Eu acho que o Asa devia ter tido melhor sorte, né? Não quer dizer que o CRB realmente não seja o time que poderia realmente ter saído como saiu vencedor. Mas o Asa poderia ter tido mais sorte, mas é o que eu sempre falo aqui. O problema do Asa ainda está no ataque. É um ataque ainda que falta muito. Nós não temos aquele que decide, aquele que chuta bem de fora da área, aquele que realmente... Não tem um Anselmo Ramon. Não tem um Anselmo Ramon. O Asa precisa de um centroavante ainda, ou um homem de área muito bom para poder realmente ter suas conquistas. Mas no jogo num todo, o Asa poderia ter tido mais sorte. Roberto Rivelino, de que forma você viu o jogo? Ô Guimarães, a superioridade do time do CRB a gente passou o ano falando aqui, então é natural o CRB vencer o jogo, mas a gente esperava um jogo mais técnico, que na verdade tem aquela questão do nervosismo, a precaução, com medo de errar, e as equipes terminaram não fazendo um jogo tão técnico, tão bonito, como digamos assim, como o torcedor poderia esperar na questão de ser uma final de campeonato. E o Asa não levou sorte naquela bola, poderia ter empatado o jogo. O time do CRB chegou, pecou em algumas ocasiões, não fez o gol no primeiro tempo com o próprio Anselmo Ramon, mas é um cara que é definidor, e aí teve a oportunidade, a equipe do Asa estava com o setor defensivo aberto naquele momento daquele contra-ataque e terminou sofrendo esse gol. E aí sim, o CRB tem uma vantagem ampla, já era favorito ao título, tem uma vantagem, mas continua em aberto. Obviamente que é futebol, pode muito bem o Asa chegar lá, vencer o jogo, levar para os pênaltis. É uma esperança também do torcedor alvinegro no goleiro Bruno Pianissola nessa questão de pênalti. Só quem sabe até ser muito mais superior e conquistar o título. Está em aberto, mas se o time do CRB já era favorito, agora a condição de ser tricampeão é muito maior ainda. Muito bem, Vitor Hugo, que forma você viu o jogo, Vitor Hugo? Ô Guima, é um tipo de jogo que o Asa teria que fazer um jogo de certa forma perfeito, com erro praticamente zero, porque como o Jânio falou agora há pouco, o CRB em nenhum instante ele se afobou. Eles é como aquele ditado, ele soube sofrer, porque no momento em que o Asa mais pressionou, o CRB tava lá, calmo, tranquilo, pegava a bola, tocava pra lá, tocava pra cá.
Quando precisou, o Matheus Albino apareceu. Fazia até as faltas, pedia até cartão, até a possibilidade de expulsão, né? Isso. E aí era o tipo de jogo que o Asa teria que fazer sem erro. 0. Aí, felizmente, no segundo tempo, um vacilo, que o Asa comete muito esse tipo de erro. Tenta dar o chutão pra frente, aí a defesa tá desguarnecida, o cidadão do CRB conseguiu dar o cabeceio, por azar ainda mais. O Colina acabou escorregando, aí ficou tranquilo para que o Rômulo pudesse armar, foi em direção ao gol, achou bem o Jorginho, e aí saiu o gol. O Anselmo perdeu o primeiro, no segundo não desperdiçou, e aí o CRB vai com essa vantagem. Mas é como todos falam, né? No segundo jogo se tornou ainda mais difícil, mas quem sabe o Asa não apronta. Oswaldo Barbosa. Eu ouvi atentamente todos os depoimentos aí. Eu só queria fazer 2 observações. Uma delas, a entrevista coletiva do técnico do Asa, quando ele elogiou a atuação do time, disse que o time jogou bem. Agora, o time jogou bem sobre que aspecto? Porque no aspecto técnico, primeiro que eu não gostei do jogo, tecnicamente não gostei do jogo, esperava mais do jogo. E segundo, quando você pode dizer assim, o Asa jogou bem, é para igualar na vontade, no número de faltas, na procura pela bola, na disputa do jogo, na disputa por espaço. E aí, então, nesse sentido aí, o Asa tentou fazer um jogo equilibrado. Mas nitidamente, Guimarães, a gente observava o seguinte: era como se fossem 2 carros. Um, que é o carro do Asa, o cara acelerando o limite do motor. Que se ele acelerar um pouquinho mais, vai estourar o motor e vai fumaçar tudo. E o outro do outro lado, com o motor bem reguladinho, silencioso, enfim, e que quando quisesse acelerar, poderia acelerar, que não ia correr risco do motor quebrar. Quando tivesse que diminuir a velocidade, ia diminuir a velocidade, sem risco também nenhum. Então, fazendo essa analogia, é mais ou menos isso. O jogo de sábado ficou claro isso. A diferença, por mais que alguns não queiram aceitar ou não queiram entender, e a gente também entende pela questão da paixão clubística, que é normal, que é natural isso, até porque se não tiver essa paixão clubística, A, B, C ou D, não tem essência o futebol, não faz sentido o futebol. Mas se você analisar friamente, é um time que joga no limite máximo para tentar ganhar alguma coisa, e o outro na sua questão da sua qualidade, que sabe que a qualquer hora, a qualquer momento vai sobrar uma brecha ali, vai guardar e vai fazer o gol. E foi o que fez o Clube de Regatas Brasil. Um outro aspecto que eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, falar nada de sábado para cá, até porque entendo também por ser um lance interpretativo, mas que no meu modo de ver poderia ter mudado a história do jogo, porque o lance foi no começo do segundo tempo. E eu tive a preocupação de conversar com algumas pessoas no dia de hoje, e para você ver como o lance é interpretativo, algumas acharam que o árbitro errou de não ter expulsado o Simon, outros acham que não, mas a maioria acha que errou, das pessoas com quem eu conversei. E aí eu acho que poderia ter mudado a história do jogo. A falta do Simon em cima do Didira no começo do segundo tempo, porque já estava de amarelo, não era uma falta para cartão, mas poderia ser uma falta para amarelo, que poderia ser o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. A prova é tanta que o Daniel Paulista temeu a expulsão do Simon e que lhe causou preocupação, que logo em seguida ele tira o Simon e coloca o Heron. Aí o Heron tem aquela infelicidade de fraturar a clavícula e entra um outro jogador no seu lugar. Mas eu não vi ninguém comentar esse lance. Será que é porque era o Carioca? Ô Oswaldo, inclusive eu na coletiva eu fiz essa indagação ao Daniel Paulista sobre essa situação e ele vai falar conosco daqui a pouquinho. Outra situação que a gente vê é a questão das opções do banco, né? A gente vê o Daniel tira um Mike no intervalo, quem entra? O Jorginho. Tirou outras substituições que foram feitas. A questão dessas opções de banco também fizeram efeito para o CRB nesse segundo tempo. Tanto é que o Jorginho deu passe pro gol pro Anselmo Ramon. E falando sobre a arbitração... Isso aí, quando a gente fala assim, que o CRB é o favorito, porque algumas pessoas não entendem isso. As pessoas precisam entender o seguinte: eu particularmente vou falar por mim. O meu papel é de comentar futebol.
Eu sou pago para comentar futebol. Erro, acerto, posso falar algumas besteiras, outros podem gostar, outros podem não gostar, mas o meu papel é comentar futebol, independentemente de cor, amigo, e independentemente de onde eu esteja. Então, quando eu falo que o CRB é o favorito, é porque na minha concepção a diferença de time é muito grande. Agora, se você perguntar, dá para ser campeão no sábado? Dá, porque é jogo, dá porque é futebol. Mas se você me perguntar qual é a visão que você tem do jogo, provavelmente uma nova vitória do CRB. Agora, isso não quer dizer que isso vai acontecer, que o Asa vai para Maceió e vai perder o jogo, porque daqui a pouco tá todo mundo falando, o Oswaldo Barbosa falou que o Asa vai perder de novo. Eu não tô falando isso. Pelas circunstâncias que a gente observa do campeonato, o favorito pro jogo é o CRB ainda mais. Agora, é jogo, e o Asa pode, lógico, fazer um gol. Eu tenho dito o seguinte, o Asa tem que entrar em campo para ganhar o jogo. O Asa não tem que pensar em fazer 2, 3 gols, tem que ganhar o jogo. Para isso ele vai ter 90 minutos para fazer um gol. 90 minutos para fazer um gol. Se ele fizer um gol, ele leva a decisão para os pênaltis. Agora, para construir esse gol ao longo dos 90 minutos, não é porque está em desvantagem que vai ter que sair para cima do CRB, que vai marcar pressão o CRB, que vai meter correria. Na minha concepção, esse não é o jogo. É um jogo que o Asa tem que ter muita cautela e ter a inteligência de tentar jogar nos erros do CRB. Porque se for jogar, se for sair pro jogo, se for querer jogar aberto, a tendência de perder aumenta ainda mais.